E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos aí à nossa aula sobre sistema circulatório. Segunda parte, no caso, né? Da aula de sistema circulatório. Hoje a gente vai falar sobre os problemas cardíacos, porque assim, a gente sabe que quando funciona tudo certo, é maravilhoso. Quando tá tudo bem, tudo maravilhoso, é tudo tranquilo. Mas quando o sistema falha, pode acontecer sintomas, doenças, enfim. E é importante que saibamos deles, porque, enfim, né? Se conhecer é bom, porque já tem aí uma noção. E eles são principalmente causados, como eu coloquei aqui, falei agora há pouco, pelas falhas no funcionamento do sistema. Quando o coração não bate direito, quando o sangue não passa por onde deveria, quando não tem circulação suficiente, acontece aí esses problemas cardíacos, tá? Vamos começar pelo ataque cardíaco. O ataque cardíaco é caracterizado pela morte das células cardíacas. Por quê? Quando você come muita gordura, quando acontece um coágulo dentro aí das veias, acaba que o sangue não tem como voltar. E quando esse sangue não volta para dentro do coração, aqui está o coração, quando esse sangue não volta para o coração, acontece que esse coração morre, as células dele vão morrendo porque não tem nutrientes, não tem oxigênio, não tem mais nada. Então acaba que as células vão morrendo, porque elas também precisam de nutrientes e tal. E esse processo de morte, tá até aqui escrito, chama-se aterosclerose. Tá? Esse processo aí, assim, de um coágulo, de acúmulo de gordura, impedir a passagem do sangue, chama-se aterosclerose. E quando isso acontece, as células do coração vão morrendo. Enquanto elas vão morrendo assim, ele não começa morrendo uma área inteira, né? Vai aumentando. Tipo, primeiro é só uma partezinha. Aqui, por exemplo, aqui é só uma partezinha, que essa parte vai aumentando e vai aumentando. Aí isso vai acontecendo para o ataque cardíaco. Sintomas comuns do ataque cardíaco é tontura, inclusive são comuns para a maioria aí das doenças cardiovasculares. Tontura, desmaio, pressão no peito, sabe? Todos esses sintomas clássicos assim que são comuns na maioria das doenças cardíacas. Ah, importante. A diferença entre ataque cardíaco e parada cardíaca. O ataque cardíaco, como a gente falou agora, é a morte das células cardíacas. Quando o seu coração lá está com as células morrendo, tipo, uma junto à outra, assim, tá tendo uma morte generalizada de células, é chamado de ataque cardíaco. A parada cardíaca é quando o coração, no lugar de bater, como ele geralmente bate, o momento aí de sístole e diástole que a gente viu na última aula, esse coração começa a tremer, começa a vibrar no lugar de bater, assim, sabe? Então, isso é bem perigoso. Isso aí considera parada cardíaca porque ele para de bater, né? Então, enfim. Vamos lá, hipertensão. Hipertensão é uma doença comum em idosos. Não que os outros não possam ter, mas é mais comum em idosos. É uma doença que é caracterizada pelo aumento da pressão que o sangue faz nas veias, nas artérias e nas veias. Porque assim, geralmente o coração quando aperta, quando contrai, o sangue é expulso, né, pelas veias e artérias. No caso as artérias, né? E quando isso acontece, esse sangue ele é empurrado e as artérias elas têm que aguentar essa pressão. Essa pressão aí geralmente fica aí 11/8, uma pressão depende da pessoa, fica 11/8, 12/8, enfim, depende da pessoa. Mas no geral, via de regra, quando essa pressão fica acima de 14/9, já é caracterizado como hipertensão. Caso essa pressão chegue a 18/12, essa pessoa já está com hipertensão crítica, uma hipertensão perigosa, tá? Tudo acima de 14/9, via de regra, importa dizer isso, via de regra, é hipertensão. Mas quando chega aos 18/9, já é algo perigoso, já é mais crítico, tá? Arritmia cardíaca. O próprio nome é sugestivo, né? A perturbação no ritmo do coração. O coração tem um ritmo certo, é aquele tum-tum, tum-tum, tum-tum. É um ritmo que às vezes aumenta, que é a taquicardia, às vezes diminui, braquicardia, no caso, taquicardia, que é o aumento da velocidade do coração, e a braquicardia, que é a redução do ritmo, né? Mas quando esse ritmo fica descontrolado, não tem uma lógica nenhuma, fica sem compasso,
aí é chamado de arritmia cardíaca, tá? Também tem os mesmos sintomas aí, tá? É o desmaio, tontura, pressão no peito, mesma coisa. Aí também tem a questão do pulso, né? Você pega o pulso no pescoço, no braço, você sente que o pulso tá diferente, sabe? É isso. AVC, tá? AVC é o chamado acidente vascular cerebral. Vamos lá. O AVC acontece quando as veias que passam por dentro do cérebro têm um entupimento ou rompimento. Veias, artérias e os vasos como um todo acabam tendo um entupimento ou rompimento. Lembra que o cérebro, apesar de representar pouco da massa do corpo em si, ele é um órgão que necessita de 40 a 50% do oxigênio do corpo. Então, quando falta oxigênio, por entupimento, rompimento, qualquer coisa assim, ele sofre muito. E o AVC especificamente acontece quando dentro do cérebro acontece um entupimento, um rompimento dos vasos que por ali passam, tá? E existem dois tipos de AVC: o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. O hemorrágico, como o próprio nome diz, acontece quando tem algum tipo de hemorragia. Ou seja, quando o sangue sai. Para o sangue sair, tem que ter o rompimento dos vasos. Então, AVC hemorrágico é quando tem o rompimento dos vasos. O AVC isquêmico é aquele que dá um entupimento, é aquele que é causado pelo entupimento dos vasos. Aí por diversos motivos, por coágulos, aumento de gordura no sangue, enfim, qualquer motivo. Beleza? E por último, a gente tem a doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença que é causada, né? Tem o principal transmissor, esse carinha aqui, ó, esse bichinho fofinho aqui do lado, ó, chamado barbeiro. Isso aqui, ó, barbeiro. Cadê ele aqui, ó, barbeiro. Isso aqui. Ele é muito comum em regiões que não tem tanto saneamento, uma região, por exemplo, próximo do sertão lá, porque assim, próximo do sertão por quê? Existem pessoas no sertão que ainda vivem naquelas casas de barro, casa de telhado de palha, tal, que é bastante propício para a formação de ninho desses animais. Eles se abrigam ali, formam ninhos ali, enfim. É uma situação complicada. E nesses locais, principalmente, é um lugar muito propício para eles, é um lugar escuro, úmido e tal, que tem esse lugar propício. Mas assim, não é ele que te dá a doença. Quem vai te dar a doença de Chagas é um carinha chamado Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. É um parasita, é um verme parasita que ele invade o seu corpo e ele vai causando diversos efeitos e um deles é o inchaço do coração. O seu coração vai inchando assim, progressivamente no caso. Ele não tem cura, mas tem tratamento, tá? Nas fases iniciais ali, se você descobrir com um tempo hábil, tem tratamento, dá pra frear a doença, tem pessoas que vivem tranquilamente com isso, assim. Claro que tem o acompanhamento e tal, mas no geral, segue a vida. A propósito, quem descobriu esse cara aí foi. Foi descobrir essa doença aí, foi um médico, tá? Um médico. Por isso o nome doença de Chagas, porque foi ele que descobriu o cara chamado Chagas aí. Isso aí, entendeu? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É isso, bons estudos, tá? Tchau.